chefe é bom, falei. Ele é tímido, mas é bom. Eu tô encantada com esse... Guanciale. Guanciale, italiano, sim, parlamo italiano. Guanciale. E olha como ele vem, só para mostrar para vocês, ó, tá vendo? Isso aqui é legal. E dá uma olhada como ficou. Essa gordurinha, exatamente isso, é que dá o sabor. Que delícia, chefe de Deus. Olha, ele até pôs um fora aqui. Aqui, ó, gente, ó. Coisa linda, ó. Adorei. Adorei. E agora? Então nós já fizemos um refogado dessa... refogado. Guanciale, eu vou pôr até aqui, ó. A gente põe uma pitadinha de alho, que italiano não gosta de muito alho. Você tá brincando, jura? Ah, olha que delícia. O doutor, ele tá, assim, encantado, porque ele é muito bom cozinheiro também. A Lelê também é cozinheira boa. Nós estamos só com chefe bom aqui, hein, cozinheiro. E agora a gente joga a água de cozimento. Certo. Que é pra fazer o caldinho. Olha, ó, que coisa linda. Nós vamos enquanto... Tá pronto, agora é só finalizar com o ovo caipira. Jura? Então eu quero as redes sociais do nosso querido chefe, nosso querido chefe Filipe. Olha quanta coisa deliciosa ele prepara lá no Vila Luco, né? No Vila Luco. Que coisa linda. Olha, onde você estava? Você estava na Itália? Na Itália. Que coisa linda. Malta. É porque você não me conheceu, senão eu ia com você fazer uma cobertura geral da nossa Itália querida, que eu amo tanto. Eu faço tanto show italiano. Então, aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Então, enquanto isso, que ele tá ainda pegando aquele gostinho, aquele saborzinho, eu vou deixar você aqui um pouquinho, tá? Vou deixar você, eu já volto aqui. Você vai finalizar com o ovo. Com o ovo e o grana padano. O ovo e o grana padano. Entendeu, doutor? Entendeu, Lelê? Grana padano. E agora eu vou querer falar com a minha queridíssima amiga linda. Seja muito bem-vinda, Lelê. Eu gosto muito quando você vem aqui, porque às vezes as pessoas me perguntam assim demais como é que é ter uma boa autoestima e também como cuidar da sua autoimagem, né? Às vezes as pessoas acham que é simplesmente a combinação de cores, né? Combinação, ou a aparência visual. Eu ponho uma camisa, um blazer bonito e uma calça, estou linda. Não é bem assim. E quem vai explicar pra gente é a nossa querida Lelê. Olha lá, Lelê, vamos lá. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. É importante a gente primeiro explicar a diferença, né? Entre autoimagem e imagem pessoal. Perfeito. A autoimagem é a autorreflexão. É como a gente se enxerga diante do espelho. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar para vocês entenderem como que a gente se enxerga. Quais histórias que a gente conta sobre a gente para nós mesmas. E quais histórias que contaram sobre nós e que a gente acreditou, tomou aquilo como verdade. Porque, na verdade, se você não tem essa boa autoimagem, a sua boa autoimagem, às vezes você tá triste, não tá contente com o seu cabelo, não tá contente com o seu peso, enfim, está passando por um climatério, que nós vamos conversar com o nosso doutor Leonardo. Isso interfere demais, né? Tudo que você coloca fica feio. Exato, por isso que aí eu falo da imagem pessoal, porque a imagem pessoal, ela é construída a partir de como a gente deseja ser percebido pelo outro. Como a gente deseja ser visto pelo outro, é a imagem pessoal. Mas imagina só que a gente constrói uma imagem, que aí eu chamo de máscara, uma imagem pessoal maravilhosa, uma comunicação visual, como eu desejo ser percebida. Tô linda, desejo transmitir poder, autoridade, credibilidade, mas por dentro, não sinto nada disso. Exato. Não sinto nada disso. Se você não sente nada disso, não conecta. E o que acontece quando não acontece essa conexão? Aí dá um ruído na comunicação e você pode até mostrar para o outro nos primeiros segundos qual a sua intenção, mas não vai sustentar o seu comportamento porque você ainda não acredita que é aquela pessoa por dentro. Você não sente exatamente essa imagem que você gostaria de passar. Isso. Mas não é todo mundo que consegue isso, né, Lelê? A gente tem um passo a passo, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, ó, falando de espelho para vocês entenderem. O espelho, ele é uma autorreflexão. Como eu me vejo no espelho? E o espelho não é só o nosso corpo, não é só a nossa aparência. É como eu me enxergo hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês.
Vou contar um exemplo meu. Tá. Eu acreditava que eu começava as coisas e não terminava. Eu acreditava muito nisso porque eu escutei isso em algum momento da minha vida e tomei aquilo como crença. E aí, isso entrou na zona de conforto. Eu começo as coisas e não termino, me empolgo. É normal, e agora, é normal, isso é normal, faz parte da minha personalidade. Perfeito. Só que não, em um momento da minha vida eu percebi que não. Era uma história que eu estava contando sobre mim mesma, negativa. E era mentira. Então eu acreditei naquilo, tomei como verdade. E aí eu comecei a ter atos, né, ações que me levassem a terminar as coisas que eu conseguia. Então você entende que a minha autoimagem sobre mim estava negativa? E é isso que a gente faz. Olha, quando você começou. Eu vou explicar aqui uma diferença dessas imagens só para vocês entenderem. Perfeito. Aqui eu ainda não entendia, estava trabalhando, não tinha um posicionamento, não entendi o que era isso. Na foto do meio, eu comecei a perceber que a imagem era importante e me apeguei somente no externo. Então, eu só me apeguei no externo. O que minha comunicação está passando? Você só trocou as roupas, a tua forma de se colocar. Somente a comunicação visual. E o que aconteceu aqui no meio? Por dentro, eu não sentia que eu transmitia autoridade. Então, minha roupa estava comunicando algo que era fake, se a gente for pensar. Perfeito. Aí, quando eu conectei o interno, a minha autoimagem, com o externo, que é a comunicação, aí sim eu tenho um posicionamento de sucesso. Mas eu pergunto a você, se essa sua autoimagem tão empoderada, como você sempre coloca isso, você não acha que isso agride um pouco o outro de uma forma assim, poxa, mas ela tá se achando demais? Como é que eu lido com isso, com essas coisas? Porque as pessoas também pensam nisso. Se a gente for olhar para essa aqui, você perguntaria horas, que horas são para essa pessoa tranquilamente ou você teria um pouco de passo atrás? Eu teria um receio de uma mulher muito séria. Exato. Uma pessoa, mas será que ela é séria? Ela não é séria. Porque eu não sou assim. Não é. É exatamente isso, a autoimagem. Eu não posso transmitir algo que eu não sou. Então, essa pessoa não sou eu. Eu só tentei montar algo para uma zona de conforto. Mas aquela transmite uma autoridade, um poder, credibilidade que eu me sinto e que eu sou assim. Clean. Simples, sim, clean. E que me representa. Você verdade. que me conhece sabe disso. A sua imagem representa você, Celeste. Muito. E porque por dentro você sabe que você é uma mulher confiante, uma mulher alegre e que transmite carisma. Você inspira e expira carisma. Olha, eu não uso a roupa preta. A cor preta não me representa. Em hipótese nenhuma, eu não tenho nenhuma peça preta dentro do guarda-roupa. E aí, vieram essas perguntas exatamente assim. Olha, eu não gosto do preto, eu não gosto de uma cor. Tudo bem também. Tudo bem, não tem problema. Não, mas à noite eu preciso estar bem vestida. Todo mundo fala que o precinho é básico, que me faz que eu tenho que estar de preto. Mas o preto definitivamente não me representa. Não te representa, você não usa e está tudo bem. E eu sempre trago isso também, inclusive na última vez que eu estive aqui, a gente falou um pouquinho mais sobre a importância das cores. A gente tem que se sentir confortável com a roupa e com a cor que nos representa. Porque senão entra naquela desconexão, aquele ruído na comunicação, aí fica aquela bagunça, né? Eu tô falando uma coisa, mas minha imagem tá mostrando outra e aí não dá liga, gente, não adianta. Agora, eu queria conversar um pouquinho com o nosso... Eu quero que a Lelê analise, depois eu quero conversar com o doutor. O nosso querido chefe, Filipe, ele é um rapaz seríssimo. Então eu vi que ele vem de preto. Então eu quero saber essa relação e quero falar um pouquinho com ele se ele gosta dessa cor mesmo ou se ele acha que essa cor representa ele. Aí a Lelê vai dar a análise dela, como falar da sua autoimagem. Você gosta dessa cor, Filipe? Gosto. Você usa muito preto? Uso, dá uma emagrecidinha, né? Por causa de emagrecer. É o truque do emagrecimento. Ou você se acha uma pessoa muito séria? Não, muito sério não. É por causa do emagrecimento? Não, é que a maioria das minhas domas são pretas. Perfeito. Agora, que é um uniforme, acaba sendo o seu uniforme de trabalho. A sua doma é a sua capa, né? A sua armadura para aquele trabalho. Você acha que ele, com essa cor, dessa forma, ele está sendo exatamente ele está transmitindo essa simplicidade, esse jeito despojado dele? Você acha que ele está... Eu acredito que sim. É que a autoimagem ela é algo muito mais profundo, né?
Então, seria um trabalho muito mais interno para entender. Mas a imagem que ele transmite para a gente é de uma pessoa tranquila, que consegue transmitir a mensagem da maneira que ele gostaria. Perfeito. E o que ele escolheu para Doma, o preto, é porque ele se sente confortável. É a capa, é como se fosse a armadura dele. Vou para o trabalho, sabe? Vou realmente me colocar à disposição do servir para o outro. Perfeito. Então, no caso dele, o preto tá tudo bem. Agora, no caso do nosso doutor, que nós temos um doutor aqui hoje. Doutor, o senhor pode ficar de pé, por gentileza? O nosso doutor Leonardo é exatamente isso. Ele passa, quando você fala doutor, ele Sim. passa aquela seriedade, então a gente percebe assim, olha, não, doutor, pode ficar de pé, aí mesmo. Ele passa a seriedade, quando você fala doutor, o doutor tem que estar de branco. Agora, ele é uma pessoa que ele está vestida exatamente, acho que essa autoimagem dele, ele tem e ele sente e ele consegue passar, e certo, ele consegue Lelê? transmitir, porque a gente, quando pensa em médico, vem o branco na cabeça. Mas Perfeito. ele está num programa de televisão, ele não está dentro do consultório. E ainda assim, ele consegue transmitir, através da imagem dele, a autoridade, credibilidade, vai falar de um assunto extremamente sério. Perfeito. Então, ele veio com cinza, que é uma cor neutra. Ok, seria diferente se ele tivesse com uma roupa toda coloridona, como a gente sempre tá aqui, Aí né? a gente fala, doutor, Isso, eu acho que eu não a vou gente doutor. até ia escutar o que ele está falando, mas não com a seriedade que ele gostaria de transmitir. Então ele está perfeitamente passando a autoimagem de doutor. Parabéns, doutor E Leonardo. olha só, Celeste, a Aline, né, minha amiga, hoje ela veio inteira de rosa e Sim. com uma bolsa verde. Ela fez as misturas das cores, que são cores maravilhosas, e ela tem essa energia da alegria. Então, quando ela consegue transmitir isso através da imagem dela, aí dá liga, né? O que eu sempre gosto de falar da liga, para realmente vocês entenderem que tem que existir uma conexão de quem somos e como a gente deseja ser percebido. E esse desejar ser percebido tem que ter a ver com a nossa personalidade, porque não adianta você usar máscaras. Perfeito. Não adianta. Nós temos uma outra imagem aqui, né, Lelê? Temos aqui, só para vocês entenderem. E aí, agora eu gostei. Eu peguei essa imagem só para vocês entenderem a importância que faz a gente se cuidar, a gente se olhar com carinho. Que mudança, hein? Exatamente. É uma mudança, você vê, uma saia, uma camiseta básica, mas que faz toda a diferença porque a camiseta está por dentro, tem um casaquinho por cima, o cabelo já está diferente. Então, são pequenas atitudes que a gente pode fazer no dia a dia para se olhar com carinho, para se tratar bem, porque a autoimagem é a reflexão de quem a gente é. Então, a gente precisa, sabe, trouxe um caderninho aqui, mas só para vocês entenderem qual é a ideia. Qual a ideia com o caderno? Você fazer exercícios de autorreflexão. Que história você anda contando sobre você mesma? Escreva no caderno. Será que eu sou essa pessoa mesmo que eu tô falando? Porque às vezes a gente tem um olhar muito negativo sobre a gente. Olha, o que a Alessandra ela está dizendo a você é muito importante, principalmente para o seu modo de vida, e cai muito bem aqui no nosso Mulher 360, que nós falamos todos os dias desse se gostar, dessa boa autoestima. A Alessandra, ela é uma mentora disso, então ela ajuda, porque de repente a pessoa aí de casa está falando assim, mas eu não sei nem por onde começar, pela Alessandra, porque ela vai te dar todas essas dicas. Algumas dicas básicas rapidamente, Lelê, que eu vou chamar as suas redes sociais. Reflexão para você. Pegue um caderno e escreva todas as histórias que você anda contando sobre você mesma. Então, escreve mesmo. Todos os dias você vai escrever 3 palavras, só 3, sobre gratidão do que você se representa. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa que acordo de bom humor. Eu sou uma pessoa organizada. 3 características. 3 características sobre você, de maneira positiva, você vai escrever no caderno também. Perfeito. E você vai começar a levantar da cama com intencionalidade. Então, é o terceiro exercício. Acordei. Não vou ficar olhando um monte de coisa no celular, um monte de informação. Eu vou levantar, arrumar a minha cama, escolher minha roupa com intenção, vou me olhar com carinho. São 3 dicas para você começar a trabalhar a sua autoimagem e ter um olhar sobre você carinhoso.
porque não adianta você colocar a melhor roupa se por dentro você não está se sentindo bem. Perfeito, eu adorei, porque principalmente assim, mulheres que estão passando no climatério, mulheres que estão passando por algumas dificuldades, algumas situações delicadas, emocionais, isso afeta muito. E ela esquece de tudo, esquece dela e aí acontecem essas frustrações, né? Agora, olha, as redes sociais da nossa querida Lelê. Lelê, que fantástico, que trabalho que você está dando, que trabalho que você está fazendo maravilhoso. É muito importante para as nossas mulheres aí, todas as mulheres que são 360, eu não tenho dúvida. Parabéns, você está transformando. E é isso que eu gosto, é isso que eu gosto que as pessoas fazem, né? Os profissionais como você, que tenham mais profissionais como você, que transformam, que mudam, que dão um estalo, muda a chavinha, que você fala muito disso, né, Lelê? Verdade, eu tô aqui à disposição. Quando Parabéns. você quiser para eu retornar e a gente conversar um pouco mais sobre isso, alessandraalves.lele, entra lá que tem workshop chegando aí. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Fechou. Algumas dicas, eu quero algumas dicas. Tá bom. Assim, mas nessa mesa deliciosa fica mais fácil, né? Combina. Lelê, por Já favor, vou sentar, pode sentar, então, gente. pode sentar. Agora eu vou falar com ele, que já foi hoje no nosso programa Modelo. Ele já degustou um pouquinho. De espaguete carbonara. Deixa eu ver como é que é. É bom demais. Mas ele é uma simpatia, o nosso queridíssimo doutor Leonardo Pimenta, que vai falar de um assunto que eu adoro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Olha, obrigado. Esse assunto, nós até vamos fazer até um documentário dele sobre o período do climatério, sobre o período da menopausa, que afetam as mulheres. Mas o mais delicado, que hoje é um assunto que você tem que prestar atenção, sobre o intestino, né? O funcionamento desse intestino, que parece que ele esquece de funcionar. Ele esquece, ele deixa pra lá tantos hormônios, enfim. Fale tudo sobre isso. A casa é sua, doutor. Oh, gostei, a casa é minha. Eu queria saber o que você anda tomando para eu tomar também e ficar elétrico desse jeito. Porque eu trabalho com suplementação, não consigo deixar nenhum paciente meu nesse estado. Nesse nível, doutor? Nesse nível de dopamina, é excepcional. Dopamina, não. Eu sou assim, eu sou elétrico, hein? Jura? Eu tô virado em várias pós-graduações, programas, meus cursos, e eu não fico assim. Mas sabe por quê? O meu intestino trabalha muito bem. Aleluia! Independente de religião ou não, porque quando se passa no consultório, a maioria das minhas pacientes são constipadas. Tá. Às vezes passa uma semana sem conhecer o que a gente brinca de Zé Bocão, a privada. Jura, doutor? Isso, lógico, tem foco voltado ao intestino, tem um foco voltado a hormônios, né, logicamente. A mulher que está naquela fase de menstruação, né, ela produz muito menos, né, o estrogênio, mais progesterona, e por causa da progesterona ela tem diminuição realmente de não conseguir ir ao banheiro. Mas o importante de tudo isso é o quê? O raio do intestino. A saúde intestinal, né? Que nós temos até uma foto que eu gostaria que o senhor já começasse. Posso falar você, né? É o mínimo. Doutor? Depois que a gente faz doutorado, a gente não quer mais saber se chamar de doutor. É, a gente Leonardo. afasta as pessoas. Quando você fala Léo, você aproxima. E o que a gente quer é conscientizar esse atendimento mais humanizado. Perfeito. Porque o impacto perfeito. é só quando você entra na cabeça da pessoa e faz as mudanças de comportamento dela. Ó, a gente estava falando exatamente isso sobre a autoestima, né? Que isso tudo envolve, tudo está envolvido. Estava conversando com a Lelê, eu já sou íntimo, né? Lelê. Lelê. Porque Leonardo, você já é perfeito. Já sou íntimo. Agora, olha, essa foto que eu gostaria que você comentasse. Lá vocês estão vendo, tá, as bactérias do nosso intestino. As bactérias estão há 5 milhões de anos, bem antes de nós, que nós temos 2 milhões de anos e meio, mais ou menos, de desenvolvimento aqui na Terra. Tá. Então, esses bichinhos, eles vivem em simbiose conosco. Você tem 10 vezes mais bactérias do que células do seu corpo. Meu Deus do céu. Então, a gente não sabe, eu falo, se elas vivem em nós, a gente vive nelas. E é uma simbiose. É uma simbiose. Uma simbiose. Porque elas têm a função do sistema imunológico, a função de degradar os alimentos para nós e, ao mesmo tempo, de blindar e matar possíveis patógenos. Só que quando a gente alimenta errado esses bichinhos, é aí que começa o distúrbio. E a gente acaba alimentando por onde? Tem o slide da boca aí? Tem.
Não, DJ, please, troque. DJ, pode Ontem trocar. eu estava dando aula pós-graduação e eu sempre elejo uma aluna que é a DJ, né? De apagar ou acender. Então, esses são os primeiros sinais, assim, da saúde intestinal, que você tem que ter um olhar mais Dores de barriga, criterioso, azia, constipação, refluxo que gastroesofágico. afeta nos hormônios. Estufamento gástrico por fermentação de excesso de carboidratos ruins. O carboidrato não é ruim. Olha lá a fotinho. Então você está vendo que lá tem, tá? Está mostrando o intestino delgado, que é onde a gente absorve todos os alimentos. Perfeito. Bem na parte do adenal, que tem 13 centímetros. E depois você vai fazer o quê? Excretar através do intestino grosso. O intestino grosso de nós é sensacional. Você está vendo esse copinho de água aqui? Sim. É onde a gente volta a tomar água por ele. E aí eu digo para todo mundo, quem não toma água vai pegar água do intestino grosso. Ou seja, essa água não está tão limpa. Isso Tá brincando, pelo amor, você tá brincando. Essa é uma função de quem não bebe água. Tá vendo, Lelê? É assim que acontece, viu, chefe, querido? O senhor tá prestando bem atenção, né? Porque Viu? homens também têm que prestar atenção, né? Por É favor. que homens, por natureza, eles não são tão estressados. O nível interior de progesterona, estrogênio é bem menor. Então eles conseguem muito mais no banheiro, mesmo que tenha uma alimentação muito ruim. A água para todo mundo, tá? Uma bela dica para vocês. Pode deixar aquela foto da boca? Pode deixar, Pode deixar que ele explica melhor tudo. Isso. Já vai voltar. Calma, Já vai, paciência. calma. Olha lá, o homem tem paciência. Vocês pagaram a internet? Total, claro, doutor, tá doido? Olha lá, passado. É antecessora. Depois eu falo. Adoro, doutor Leonardo. Depois eu falo da estobilona, tá? Isso. Tá, então o que acontece? Todo ser humano... Tô tomando água, você tá percebendo, né? Sim, eu já tomei um monte. Todo ser humano bípede tem que tomar 35 ml de água, peso corpo dela. Então, se uma pessoa pesa 70 quilos, 2 litros e 100 no mínimo para consumir. Não é. Para quem faz exercício físico são 50. Você é 65% a 70% de água. Então você tem que imaginar que todas as funções que faz o seu corpo dependem exclusivamente de um meio osmótico, que é a água. Perfeito. E se você não toma água, você também não vai ao banheiro. As fezes são mais secas. Então, primeira dica que eu dou para as fezes, constipação, lógico que eu vou falar de hormônios, tá? Beber, se hidratar. Água. É a primeira função de todas quando entra no meu consultório. Perfeito. E a segunda, o consumo de frutas, legumes e verduras, da qual vão ter fibras, e justo essas fibras que alimentam as bactérias boas que a gente quer. Essas fibras, elas liberam um composto chamado beta-glucana, que alimenta as bactérias do bem. Perfeito. Que nos leva à saúde. Não é à toa que a gente fala de alimentos de verdade. O grande problema... Fruta, né? As frutas. Frutas, legumes e verduras. Não pode só... não, mas eu como frutas, só frutas. Não vai adiantar, tem que ter um combo aí perfeito. Fruta é uma coisa, tá? Vamos imaginar o seguinte, quando toma um suco de laranja, são 3 laranjas espremidas sem fibras. Só fica a frutose. Isso sim pode ter impacto negativo. Ah, tá. Você Porém, tem que bater com a laranja com tudo. Alguém come 3 laranjas seguidas? E quando você tem a fibra, se diminui a persuasão da frutose. Você põe uma, entrando. pelo menos, só. E acabou. Agora, essa mistura, eu queria fazer uma pergunta. Essa mistura, então você coloca uma laranja, um limão, beterraba, cenoura, rúcula, couve. Isso é bom, não é, para o intestino? Veja ou só. é um excesso de fibras, assim, doutor? Vamos lá, tá? Existe hoje, tá, um contexto. Primeiro vamos entender essa questão da menopausa e mulheres para cruzar tudo isso. Perfeito. Se ela foge do assunto, gente, não dá para ter uma pauta assim, né? Eu quero ficar 1 hora com o doutor Leonardo, eu tenho muita pergunta A para gente fazer. tem um enredo, tudo certo, a gente já combinou isso. É verdade. A gente combinou, né? Vamos lá, eu adoro A gente brincar. combinou. Eu adoro brincar. Por isso que eu coloco o terno, porque eu não sou tão sério, né? Ah, você é sensacional, doutor. Vamos lá. Olha, todo Qual mundo que é a tá brincadeira adorando. do processo? Imagina. Então, o que nós temos? Nós temos 2 tipos de bactérias no nosso organismo, que a gente chama de gram positivas e negativas. Elas são divididas em 90% de lipopolissacarídeos e bacteroidetos. Aliás, um ótimo nome para dar para os filhos. Lógico, Lipo vem aqui. lipo. Baque, não faz isso. E tá tudo certo. Se elas tiverem esse processo, essas bactérias, bacteroidetos que eu falei para vocês, eles têm que quebrar os carboidratos. Tá. Mas existe, principalmente que tem refluxo, azia, está com o intestino ruim, alguns tipos de carboidratos que fermentam mais, que são de cadeias longas. Tá. E aí, quando você ressalta para mim, se eu comer todo esse kit de frutas, legumes e verduras, talvez entre numa sigla chamada FODMAP, que são alimentos oligosacarídeos, sacarídeos, monossacarídeos e polinóis. Depois vocês decorem porque vai ter prova. Tá, tem prova. E isso diz o quê? Esses alimentos nessa fase têm que ser retirados. Então, por exemplo, uma maçã nesse período não pode, mas a banana pode.
O brócolis não pode, mas a alface pode. Perfeito. Porque naquele momento eu não posso alimentar essas bactérias. E por quê? Porque elas estão ligadas diretamente às doenças crônicas não transmissíveis e à resistência insulínica. Tá, Léo, o que isso quer dizer? A gente já sabe da SOB, síndrome ovário policístico, tem tudo a ver com a resistência insulínica. A pessoa não tem mais aquela menstruação, então ela tem amenorreia, e se ela não cuidar, é uma das chances, tá, maiores prevalentes junto com a endometriose de não engravidar. Que esse é o grande problema que nós temos hoje. É verdade. Nós temos uma pandemia de mulheres inférteis por causa que não cuida da causa. E não só com remédios. Eu vou falar de algumas coisas relacionadas a isso. Você pode pedir as fotos que a nossa diretora vai colocar para você, se você quiser a próxima. Aí depois foto. a gente entra no endométrio, que é bem interessante. Tá. E nós temos as outras, as lipopolissacarídeos, que elas pegam as gorduras. Só que aí que está a questão. Foto, DJ, please. Foto, DJ, please. É isso e... Então nós temos lá, tá? Staboloma. O que é isso? O que é isso? São tipos de bactérias que pegam e produzem muito mais estradiol, principalmente estrogênio. Estrogênio em excesso, que é a função hoje estrogenal preponderante na mulher, você está vendo muita mulher com lipedema, de inflamação, que é aquela perna inchada, que não tínhamos isso no passado. Verdade. Ou o grande problema que nós temos tendo hoje, né? Câncer de endométrio ou reto endometrial. Por que acontece? Nós temos o útero, nós temos as células endometriais e elas vão realmente, entendeu? Se deslocar, mas talvez ficar no endométrio. Mesmo assim, já é uma informação de endometriose e se for para dentro, que é o miométrio, aí já é um risco de câncer. Mas a grande questão é quando ela vai e foge essa praguetinha e cai lá, próximo ao ilho reto. E aí sim, a mulher tem fezes ocultas, que é o que? O sangue nas fezes. E a partir daí a gente já tem que fazer colonoscopia e fazer um diferencial. Aí já é um quadro preocupante, E né? por que acontece isso? Porque a gente coloca coisas que não são do nosso corpo na boca. Xenobióticos. Coca-Cola é um xenobiótico. Você toma Coca-Cola? Não. Mentira. Juro. Lelê, você toma Coca-Cola? Um pouquinho. Quem toma Coca-Cola? Doutor, levanta a você mão. toma Coca-Cola? Tudo viciado, perdido. Mas vão é só ter- um pouquinho. Só um pouquinho. Não, é que assim, às vezes eu tenho muita vontade de comer Coca, mas eu não tomo. Eu tomei pouco. Duvido, você tomou 2 litros de Coca-Cola, a Mentira, idade vai ficar desse jeito. eu não tomo refrigerante. Não tomo refrigerante, não tenho celulite. Tô falando. Vamos lá, ótimo, isso já mostra, porque você tem gordura externa, está mostrando que eu tenho gordura interna também, inflamação de baixo grau. O que eu quero chegar com isso? Os xenobióticos são coisas que não pertencem ao nosso corpo. Certo. Cádmio, que tem no tabaco. Mercúrio no excesso de peixes, por exemplo. Biosfenol tipo A, que tem a ver com endometriose, que é aquele plásticozinho que a gente aquece quando toma café. Ou aqueles plásticos que se colocam no micro-ondas. Eu não tenho nada, não faço nada disso. Alguns tipos de edulcorantes, corantes, agrotóxicos, tudo isso. O corpo não entende isso. O corpo não entende isso. Ele As tem pessoas que- não entendem que o corpo não entende isso. É bom falar isso. Olha que interessante. Aí tem que ir para o fígado fazer detoxificação. O fígado master, ele consegue até um certo ponto. Depois que ele não fica master, que é justo a idade que chega o climatério, que vem o quê? A pré-menopausa, perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, que a mulher acha que é um desfecho duro de vida e não é. É uma nova fase maravilhosa dela. É uma nova fase. Que tem que ser cuidada, diferentemente, porque ela aumenta 2 a 3 vezes o risco de ter uma doença cardiovascular, que é a minha área de doutorado. E aí eu tenho que fazer o quê? Engorda também, né? Aí que nós vamos Olha para o essa detalhe, parte. olha o Olha só detalhe. que interessante o ciclo. É isso que eu quero que vocês peguem. Passou vários colegas aqui, mas ninguém explica como professor. Então eu vou tentar chegar nesse ponto para vocês poderem entender. Quando eu tenho esses xenobióticos, o fígado não dá conta, o que ele faz? Ele vai tentar passar para a microbiota. Essas células que eu mostrei para vocês, células não, bactérias, vão pegar esse processo e vão exacerbar estrogênio ou estrógeno, estradiol tipo 2. Esse estradiol vai fazer as mulheres engordarem, concorda comigo? É, exatamente. Por quê? Vai Isso. engordar? Exatamente. Elas vão engordar por quê? Porque dentro das células de gordura eu consigo macrofagar e fechar alguns metais pesados. Algum excesso dessa detoxificação que não foi feita. Ah, tá. Então o que eu coloco pela minha boca me engorda. Junto a isso, não satisfeita comendo alimentos radioativos, o que ela faz? Come um monte de carboidrato simples. Xaropes de trigo, suquinho, macarrões não tão bom do meu colega italiano. Não, o do italiano, o espaguete é... É um trigo de verdade. Exatamente. Vamos lá, é um trigo de verdade com menos glúten, menos inflamação. É um trigo que a gente chama ancestral, que não mudou geneticamente. E o nosso trigo de hoje, de baixa qualidade, ele tem modificações ao glúten, que é extremamente inflamatório no nosso corpo. Qualquer pessoa que tirar o glúten, ruim, prestem atenção. Porque o ancestral, esse que ele faz, esse macarrão que depois eu vou comer, são só 12 genes. O macarrão nosso tem 48 genes. Então, farinha branca
tira O trigo absurdamente. ruim é inflamatório. Precisaria de... O texto que vocês colocaram aqui para mim era 7 horas de aula. Eu quero 8 horas. Agora eu quero ver as mulheres que o nosso querido doutor já... Olha, você tá brincando? Sim. Pode me... Olha, daqui a pouco eu tô no seu consultório. Mas é já. Olha lá. Então, essa é uma pessoa que não comia direito, comia 90% de carboidratos. E aqui, o que ela fez? Ela tinha síndrome do ovário policístico. Caramba. E a gente fez a modificação de tratado junto com o exercício. Presta atenção no seguinte, exercício físico é o maior modulador do nosso intestino. Sabe o Ozempic, Saxenda e Victoza que o pessoal está tomando, a semaglutida? Nossa, isso é um perigo. GLP-1? Sim. Foi criado para os diabéticos com muita resistência. Agora está todo mundo tomando. Todo mundo está Faça tomando. exercício físico que o seu intestino libera normalmente. O exercício físico que você diz, assim, algumas pessoas não gostam de academia, mas pelo menos uma caminhada, alguma coisa assim, já ajuda? Não passou na prova. O exercício físico que modifica totalmente o nosso corpo não é estético. Não me interessa a estética, me interessa desfecho duro. Ou um câncer, uma doença cardíaca. Quando eu olho para a pessoa, está conversando com ela sobre isso. Não me interessa como ela está em volta, me interessa o impacto que ela vai fazer para a família dela, para ela e para os profissionais que estão embaixo do guarda-chuva dela. Tem que fazer academia, tem que fazer isso, tudo isso. Quanto mais você aumenta a musculação, quanto mais... Eu sou fã de musculação, eu coloquei meus ratos para treinar no doutorado na musculação. Não vou contar, tá? Eu já era para ser preso, porque eu já fiz eutanásia de tanto rato. Doutor, pelo Sou amor, pesquisador, né? Pelo amor. Mas tudo bem, então exercício e se alimentar bem. Quando o senhor fala, só para finalizar aqui, que a gente vai sentar, a gente vai se alimentar muito bem daqui a pouquinho, com carboidrato. Sim. Mas só para finalizar, que eu vou pedir a sua rede social, se alimentar bem, de uma formazinha assim, 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço, lanchinho. Primeiro impacto, tá? Só para finalizar. Vou passar aqui. algumas ideias, porque senão eu vou ficar falando de reeducação. Reeducação rápido, individual, tá? Então vamos lá. Proteínas é o melhor alimento de todos. É o único que consegue construir coisas no seu corpo, cabelo, unha e pode virar fonte energética. Tá. Carboidrato não é que é a última valência. Carboidrato em altas dosagens para quem treina exercício contra a resistência à musculação. Ele é ótimo. Mas, por exemplo, 40% de carboidratos de verdade, aqueles que tem abaixo da terra, acima da terra, que cai dos frutos, tá tudo certo. Perfeito. E quando a gente entra com as gorduras, que, por exemplo, o ômega 3, ele melhora muito a microbiota intestinal, principalmente nessa questão, tá, menopausática. Precisa falar muito mais sobre isso. Me chama a próxima vez. Chama. É sensacional. Então a gente faz uma divisão. Tá. E tudo depende do metabolismo basal da pessoa. 6 refeições contendo proteínas de alto valor biológico, que são proteínas derivadas de animais, né? Contendo carboidratos bons e gorduras boas, uma distribuição interessante, já daria conta muito bem da pessoa. Porque o que acontece? Frutas, legumes e verduras têm micronutrientes. Perfeito. Que são as vitaminas e minerais que são fundamentais. Isso é uma classe à parte. Fundamentais, principalmente nesse estado de menopausa, fator cognitivo, todo esse processo. Que aula, que professor maravilhoso aqui. Olha, nós temos as redes sociais do nosso querido doutor Leonardo Pimenta. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar, claro. Ele é uma simpatia, ó, ele dando aula, tá? Acho que ele estava dando aula. Anísia Yamaguchi. Aliás, eu quero fazer só um último convite. Eu tenho um curso chamado Código da Imunidade da Saúde. Tá. É um código para qualquer tipo de pessoa entender menos remédios e mais vida, saúde, entendendo a causa, tá? Para os nossos coleguinhas e coleguinhas que estão vendo, os 10 primeiros que mandarem lá no meu Instagram, DR Léo Pimenta, tem um desconto de 50%. DR Léo Pimenta, vocês entram para vocês poderem participar desse bate-papo com a... Como ela chama? Nise Yamaguchi, famosa. Famosíssima, que bacana, Famosa, a gente que fala bom. de câncer, fala de mapeamento genético, toda a parte de nutrição, exercício, inflamação, fala de programação metabólica fetal, menopausa, tudo que vocês imaginaram. A gente vai falar Por 3 meses. E a gente vai falar um pouquinho mais de novo para alertar os nossos telespectadores. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho vocês vão nos encontrar lá naquela mesa deliciosa. Pode comer só um pouquinho. Eu volto já já.